Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2022, aí você perto de todo mundo aqui, né? Hora de a gente falar de fundos de papel. Eu e você vamos conversar com o Bruno Bagnaroli, que é sócio da Jaive Mauá, que aliás foi uma fusão de duas casas, né? A gente está vendo isso acontecer bastante, Bruno, com os fundos de tijolo, mas nos fundos de papel também tem esse caminho, né, para acontecer. Tudo bem? Obrigado, Arthur. Obrigado aí todo o pessoal do Clube FII. É um grande prazer a gente poder estar aqui conversando. E eu acho que esse movimento de consolidação, como você, né, comentou, ele vai acontecer, ele está acontecendo. E ele acontece em dois níveis. Ele acontece no nível dos fundos, mas ele também pode acontecer no nível das gestoras, né? Se você pensar num mercado de fundos imobiliários maduro, e se basear no que aconteceu nos Estados Unidos ou em outros mercados um pouco mais envolvidos em instrumentos similares, você vê poucas casas e poucos fundos, né? Enquanto aqui a gente tem mais pulverizado em número de fundos e em número de casas, eu acho que existe uma naturalidade de consolidação. Pelos motivos que a gente sempre conhece, eu acho que todos nós, quando vamos investir, né, você está sempre preocupado, obviamente, na qualidade daquela gestão. Então, quando você tem casas maiores ou menos casas, você consegue analisar um pouco mais o detalhe do que está acontecendo. E acho que estamos especialmente preocupados com a liquidez de alguns fundos, né, com a possibilidade de entrar e sair de um. Então, fundos maiores, acho que eles tendem a ser a tendência do mercado, né? Então, acho que isso vai acontecer em todos os níveis. E o saldo disso vai ser positivo para a indústria, né? Mas deixa eu falar, assim, os fundos de CRI estão, acho que no melhor momento deles, muito provavelmente, né? E estavam até melhores alguns meses antes. A gente está gravando aqui em novembro, praticamente novembro de 2022. E aí o Brasil passou por 3 meses de deflação, então os fundos atrelados ao IPCA, o rendimento começou a cair, o investidor começa a ficar preocupado e correr para o fundo de CRI atrelado ao CDI. O CDI também não vai ficar alto para sempre. O que o investidor está faltando entender desse ciclo que acontece nos papéis? Acho que essa pauta é ótima, Arthur, e o investidor tem que se atentar que são ciclos que começam e acabam, e são poucos aqueles que conseguem pegar só a parte boa do ciclo. Então, se você olhar, acho que desde que o mercado começou a ficar pujante mesmo, né, vamos pegar de 2018, 2019 para frente, você teve alguns ciclos muito marcados, você teve alguns exemplos. Você teve algum momento em que os fundos high yield, que estavam pagando, os fundos de CRI high yield eram a bola da vez, né? Principalmente quando o juro estava bem baixinho no Brasil, lá perto de 2, 3. Perfeitamente. Então você tinha muitos deles negociando com grande ágio, o pessoal estava correndo atrás desse yield. Em algum momento isso começou a modificar, né? Quando a inflação começou a subir um pouco mais, começou a vir algumas preocupações com o risco de crédito, começaram a existir comparações entre os high yield e os mais mid ou high grade, taxas não comparáveis, distribuições comparáveis em riscos muito diferentes. Então o pessoal migrou do high yield mais para o high grade. Você teve uma queda de preço de cota de alguns fundos para benefício de subida de cotas de outros fundos. Então muita gente, quem não conseguiu vender na hora certa, acabou perdendo nessa queda. Aí depois os fundos de inflação, acho que passaram por um momento semelhante, a inflação rompante, os fundos distribuindo muito bem. Você teve diversos fundos que tiveram também um ganho no seu preço de cotas, e aí chegou a deflação. Todo esse movimento foi corrigido para baixo. Então o que aconteceu com aquele investidor? Aquele investidor que comprou no pico, ele acabou perdendo também com essa derrubada de cotas. Algo semelhante provavelmente vai acontecer com os fundos de CDI. Então eu acho que é muito importante o investidor ele tomar o cuidado. A gente sempre vai falar sempre do longo prazo, mas é tentador você olhar para o curto prazo. É tentador você migrar de um fundo para outro, sabendo que você vai receber às vezes 1%, 2% a mais no outro fundo. Só que muitas vezes você pode, em troca de você receber 1% a mais, se você não sair na hora certa, você vai perder 4, 5% no preço da cota. Então, ficar pulando de fundo a fundo tende a não ser uma estratégia vencedora. A maioria vai acabar perdendo. Então, acho que o ideal sempre é você pensar em algumas estratégias que você quer estar posicionado, executar a diversificação, entender exatamente quais são as gestoras e o que ela está fazendo ali por trás. O mercado tem ciclos, a minha carteira ela pode ser, não é anticíclica, mas contracíclicos, no sentido de que eu diversifico e tenho um pouco de todos eles lá dentro, né? Você falou dos fundos high yield que de fato apareceram e cresceram muito depressa quando o juro estava baixo. E aí, como o Brasil tem essa característica de que
tem um político que fala isso, eu adoro. Assim, você olha o Brasil de 6 em 6 meses, mudou tudo. Se você olhar de 6 em 6 anos, está tudo igual, né? O juro estava super baixo, agora está alto pra caramba de novo, depois ele vai cair e assim por diante. Então, quando eu olho para um fundo high yield, esse nome high yield vem de alta rentabilidade. Se eu olho a rentabilidade de um papel que está dentro de um high yield, eu falo, cara, mas isso não parece high yield. Agora tem fundo high grade com essa mesma taxa. Também porque isso vai mudando muito de acordo com a macroeconomia. Mas eu vou dar o exemplo dos fundos da casa, evidentemente, mas vários outros acontece a mesma coisa. Por exemplo, no MCHI Y11, que é o high yield da casa, tem umas operações lá pagando IPCA mais 7, que eu também encontro no MCCI 11, que não é um fundo high yield. Então, o que caracteriza um CRI high yield para o investidor que está chegando agora, está se deparando com essas terminologias, o que ele sabe se é high yield, se não é high yield? Tipicamente, Arthur, a gente caracteriza o high yield e high grade olhando só por uma taxa, pelo aspecto que esse mercado de fundos imobiliários, ele tem, o mercado de CRIs, ele tem algumas ancoragens. Existe uma ancoragem muito grande ali na casa da inflação mais 12, e existe uma ancoragem muito grande no que a gente fala de aproximadamente 200 basis points acima da NTNB, que é onde trabalha o mais high grade. Então, você falou de 6 meses tudo muda, 6 anos nada muda. Provavelmente, se você vê daqui a 6 anos, o high yield no Brasil ainda vai ser uma inflação mais 12, e o high grade ainda vai ser alguma coisa, um galpão na Dutra com 50% de alavancagem, vai estar saindo ali a 200 basis acima da inflação. Você pega uma época que o Tesouro IPCA estava pagando IPCA mais 4, aí você tem um CRI que paga IPCA mais 7, naquele momento ele é um high yield. Naquele momento ele já está um pouco mais high yield. E aí, em outros momentos da curva de juros, né, ele pode ficar acima ou abaixo do preço. Acho que isso é uma característica importante do crédito, que tem a componente pré-fixada maior. Então, o CRI inflação mais alguma coisa, ele tem o inflação mais 7, por exemplo. Então, esse 7 é uma componente pré-fixada. Ele não muda. E ele não muda, e obviamente o valor desse 7 ele é relativo a quanto o Tesouro Direto está pagando naquele momento. Se o Tesouro Direto está pagando 3, o 7 ele é um mais high yield. Se o Tesouro Direto está pagando 6, o mesmo 7, ele não é que ele mudou de categoria, mas ele está mal precificado, né? Ele ficou muito próximo da NTNB. Então isso acho que foi um fenômeno que justificou uma boa parte dos questionamentos que estiveram dentro dos fundos high yield para os fundos high grade. Argumentos que, quando a NTNB subiu, ficou muito próxima às taxas. As taxas de um high grade subiram e as taxas do high yield não saíram do 12, que existe uma ancoragem muito forte aqui no 12. Os fundos high yield eles são tipicamente mais voltados para outros segmentos, uns segmentos mais menos tradicionais, então um loteamento, muitas vezes vai para um multipropriedade, um segmento hoteleiro, resorts, etc. Ele trabalha mais nesse segmento. E os high grade eles geralmente estão mais posicionados aqui em alavancagem de ativos geradores de renda e alavancagem controlada em ativos geradores de renda. Galpões com bons inquilinos, escritórios com bons inquilinos. Aquele que você tem alguns riscos no imobiliário, né? Você tem tipicamente o risco de desenvolvimento, depois do desenvolvimento você tem um risco comercial. Então nós estamos falando basicamente de colocar o prédio de pé e depois a gente está falando da parte de locar o prédio. Um high grade, tipicamente você já passou por esses dois riscos. Você não vai encontrar, por exemplo, falando do fundo da casa, você não encontra no MCCI uma obra, um desenvolvimento. Então já passou esse risco. E você também não encontra no MCCI um prédio sem locação. Eu fui lá, alavanquei um prédio que já estava pronto, mas não tinha nenhum inquilino. Então, tipicamente, essas operações mais high grade, elas não dependem deste risco comercial. Diferente, por exemplo, quando você tem uma operação que você vai financiar uma obra, por exemplo, você vai financiar, por exemplo, um loteamento que ainda carece de vendas para pagar o seu empreendimento. Muito bom, entendido. Acredito que você entendeu também e que saiu lucrando com essa conversa do ponto de vista do conhecimento, né? Bruno, brigadão. Obrigado, Arthur. Obrigado a todos. Tem mais. Fundo GRI de Fundos Imobiliários 2022, Clube FI sempre aqui e você com a gente. Até mais.